Bom dia, nono ano. Vamos começar a nossa semana com o seguinte versículo. E Jesus, saindo, viu grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso está em Marcos, no capítulo 6, o versículo 34. Pois é, talvez tudo que nós estejamos passando, né? Vai saber se não é ele que está começando a nos ensinar muitas coisas, né? Mudar algumas atitudes, alguns hábitos, mudar as relações dentro das famílias, né? Só Deus para saber, né? O que realmente, qual o propósito de tudo que estamos passando, não é verdade? Seguindo então a proposta de estar revisando, né? Hoje seria então Consequências da Primeira Guerra, que é o capítulo 6 lá no material impresso, página 104 a página 119. A sugestão é que vocês peguem o livro, estejam com o livro em mãos e vão acompanhando o que eu vou falando, que eu já vou dando dicas de respostas, visto que para a gente corrigir tudo lá no chat acaba ficando bastante corrido, tá? Então a prof optou em estar fazendo assim, colocando já algumas respostas no decorrer da videoaula também. Aí vocês podem acompanhar, pode pausar o vídeo ou depois vocês revejam no vídeo, beleza? Começamos lá. Era sobre Europa despedaçada. O capítulo 6 fala sobre os tratados de paz, a Liga das Nações e algumas transformações que ocorreram após a guerra, ok? Sobre a Europa despedaçada. O título já está dizendo tudo, né? Que, apesar da guerra ter terminado, os problemas causados por ela ainda estavam longe de ser resolvidos. Principalmente se a gente considerar que cada homem que foi convocado para a guerra era uma mão de obra a menos no país. E esse soldado, além de não estar produzindo, ainda gerava custos. Por quê? Ele precisava ser alimentado, precisava ser vestido, precisava ser armado pelo exército, né? Aí já vamos direto a um exercício, e nesse exercício tem a citação de um homem que passou a sua infância na África, em Mali, onde que hoje é o atual Mali. E diz o seguinte: em novembro de 1918, a África, como uma metrópole, festejou o fim da Grande Guerra Mundial e a vitória da França e seus aliados. Estávamos orgulhosos do papel desempenhado pelos soldados africanos na frente de batalha. Os sobreviventes que voltaram em 1918-19 foram a causa de um novo fenômeno social que influiu na evolução da mentalidade nativa. Estou falando do fim do mito do homem branco como ser invencível e sem defeitos. Então, nessa passagem, a gente percebe o quê? Que haviam soldados negros na guerra, tá? Eles contribuíram também nesse conflito e nós percebemos aí a superioridade, né, do homem branco sendo questionado, ficando de lado aí, ok? Para quem está lá com o livro já percebeu do que a prof está falando. Aí sobre os tratados de paz e depois sobre a Liga das Nações, né? Um dos tratados, uma das propostas, foi o 14 pontos de Wilson, presidente dos Estados Unidos, que vai apresentar um acordo de paz. Nesse acordo de paz que ele propõe, não haveria vencedores ou vencidos, ou seja, nem punição aos envolvidos. Então, essa proposta consistia em desconsiderar tudo o que tinha acontecido até aquele momento e criar leis internacionais a partir dali para garantir a paz no mundo. Isso era positivo para quem? Para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles estavam de boa, digamos, né? Eles entraram no finalzinho da guerra. Seu país não era, o título era a Europa despedaçada, né? Eles estavam de boa. Porém, os europeus não aceitaram isso. Por que eles não aceitaram? Os países da Tríplice Entente, eles queriam que os derrotados pagassem as dívidas, pagassem o gasto que eles tiveram com a guerra. Tá? A própria França queria uma revanche em relação à Alemanha por ter sido humilhado no Tratado de Frankfurt,
e por ter tido seu território devastado pela Guerra de Trincheiras. Tá? Então, esses seriam motivos para que os europeus não aceitassem esses 14 pontos de Wilson. Ok? Depois, um outro tratado, o Tratado de Sèvres. Tá? O Tratado de Sèvres foi assinado em 11 de agosto de 1920 e acabou sendo elaborado por pressão da Grã-Bretanha, da Inglaterra, que estava interessada na desintegração do Império Turco, visando então a sua dominação sobre aquele território lá. Aí o exercício de vocês vai mencionar sobre a principal consequência desse Tratado de Sèvres, né? É o fato de que esfacelou o Império Turco e deu tanto aos franceses quanto aos ingleses o controle sobre aquela região lá que era rica em petróleo. Tá? Os árabes que tinham lutado contra turcos e esperavam a independência acabaram sendo surpreendidos por uma outra dominação. Né? Eles lutavam pela independência e passaram a lidar com o domínio ocidental de um outro grupo sobre eles. Depois o texto falava sobre o Tratado de Versalhes, as punições que isso gerou, sobre a inflação em relação à Alemanha, sobre a questão de estar se usando, né, dinheiro para as mais diferentes situações aí, exorbitantes, queima de cédulas e assim por diante, né? Porque se precisava um monte de dinheiro, porque a moeda alemã foi super desvalorizada, ok? Num outro exercício, vocês têm uma citação que diz: no período pós-guerra, uma publicação holandesa de nome Algemeen Handelsblad, em um dos seus editoriais do ano de 1919, afirmou: a Alemanha acorrentada e escravizada será sempre uma ameaça à Europa. O que o autor quer dizer com essa afirmação? Se a gente considerar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes trazia punições em excesso, deixou a Alemanha extremamente humilhada, e essa publicação holandesa, então, ela vai prever ou ela vai, né, alertar sobre uma possível reação que a Alemanha poderia ter, e isso poderia representar um perigo para a Europa. Sobre a Liga das Nações. A Liga das Nações, ela também é conhecida como Sociedade das Nações, foi o primeiro órgão de cooperação internacional com o objetivo de buscar soluções políticas para crises mundiais e assim tentar evitar guerras, preservando a paz mundial. Então, qual era a função da Liga das Nações? Logo depois da guerra, as nações tentaram criar um órgão internacional que tivesse a função de mediar as relações diplomáticas entre os países, como uma forma de garantir a paz mundial. E esse órgão, então, ficou conhecido como a Liga das Nações. Uma outra, em relação à Liga das Nações, né? A Rússia é um país que não participou da Liga das Nações. Por que a Rússia não participou da Liga das Nações? Porque ela nem foi convidada para participar, porque ela estava passando pela Revolução Socialista. E aí ela era considerada opositora aos países capitalistas. Então, como que ela poderia ser convidada, digamos assim, né? O uso da mão de obra feminina, que é bem significativa a partir desse momento. Isso vocês têm em exercícios também, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, as mulheres ficavam limitadas aos serviços domésticos no próprio lar. Com os conflitos, essa realidade precisou ser alterada. Por quê? Com grande parte dos homens mobilizados, lembram lá no comecinho quando eu falei, um homem é uma mão de obra a menos e um soldado a mais para ser alimentado. Então, esses homens não estão mais no trabalho, vai diminuir o número de trabalhadores nas fábricas e as mulheres acabam se tornando, então, as operárias.
Nas atividades, vocês têm atividade que são objetivas, e aí no exercício 3 vai falar sobre a formação das alianças. As alianças lá, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, né? Elas são formadas ali no período, começam a ser projetadas antes da guerra já, e como que elas, né, por que elas acabam se formando aí? Elas são motivadas pelo sentimento nacionalista, porque elas têm propostas parecidas, por disputas territoriais em regiões da própria Europa ou em colônias como na África e na Ásia, e a disputa por supremacia comercial e industrial também seria um motivo que levou as grandes potências europeias a formarem as alianças. Aqui é professor o exemplo da Tríplice Aliança, porém a Tríplice Entente também se formou pelos mesmos motivos. Em relação às mudanças no pós-guerra, então, a redefinição das fronteiras políticas da Europa, o fim dos 4 impérios europeus, a crise política social na Rússia, que acabou levando à Revolução Socialista, o aumento da influência dos Estados Unidos, isso acontece em cenário mundial, né, em todos os meios aí, a ampliação das lutas feministas em todo o mundo também, e o descrédito aos valores de superioridade europeia, né, que os europeus são os melhores. Em relação à economia, durante a Primeira Guerra, então eles vão criar formas que precisam juntar dinheiro, né? E para manter os exércitos então abastecidos e a subsistência da população, o governo teve que interferir na economia, controlando ela de todas as formas. Uma das estratégias criadas é o cartão de racionamento, que é um cartão que vai marcando quanto o indivíduo gastou num determinado período. É muito usado em situações de guerra, e a população, por que eles usam isso, né? Porque toda a produção é destinada para as tropas, para sustentar as tropas. Então, o cartão de racionamento é uma forma do governo controlar a economia nesse período que já é crítico. As atividades propostas. Vocês vão fazer a releitura, podem reassistir esse vídeo, que vocês vão ter respostas lá da 1 a 6 e inclusive das atividades de 1 a 7. Nesta semana nós não temos atividade específica aí para vocês estarem fazendo e postando no AVA, nenhuma dessas precisa postar. O que vocês vão postar até o dia 13, tá? É o trabalho bimestral, análise do filme Olga. Vocês vão ter o roteiro lá no material, no anexo da nossa aula de hoje. E depois, durante o nosso chat, também nós podemos conversar sobre este trabalho. Beleza, pessoal? Até depois!